escolhido para o projeto integrador dos primeiros anos no segundo semestre foi: o que eu posso fazer para contribuir com o nosso município? Deste tema, pensamos em contribuições feitas para a valorização da história da nossa cidade. E logo surgiu a ideia de estudarmos a colônia Heimat Timbó, que foi fundada no bairro Ribeirão Lima e é parte fundamental da história da construção do espaço geográfico e também da preservação das nossas origens. Os envolvidos neste projeto são as turmas dos primeiros anos do novo ensino médio, sob minha supervisão, com a colaboração do professor Éder, da direção da escola e demais professores. Os objetivos são valorizar a história da formação do município, conhecer o passado e a relação dele com o presente e também com o futuro. Conhecer para valorizar, conhecer para preservar. Agora, nós teremos uma série de perguntas para a Dona Roseli sobre a comunidade Heimat. Dona Rose, como surgiu essa colônia e por qual motivo o local escolhido foi o Lima? Mais ou menos 1927 e 28 se iniciou uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos, que levou em 1929 à queda das bolsas americanas. Estamos em 2022 e ainda se fala em crise, que piorou com a pandemia, com o Covid-19 e ainda agora com a guerra da Ucrânia. E naquela época, essa crise americana se esparramou pelo mundo inteiro. A Alemanha, um país pequenininho, tinha 6 milhões de desempregados. Desses 6 milhões, 2 milhões eram jovens de 18 a 22 anos que tinham um ideal e um projeto de vida, mas não tinham trabalho para realizá-lo. Aí um jovem padre alemão chamado Capelão Johannes Bayer, ele estava trazendo jovens da Alemanha e fundando comunidades aqui no Brasil. E por volta de 1930, ele queria fundar uma comunidade lá em Torres, divisa de Rio Grande com Santa Catarina. E instalar a comunidade de jovens alemães lá, em suas colônias. E a Alemanha era para construir uma estrada férrea de Torres até Porto Alegre. E a ideia era que esses jovens alemães produzissem produtos agrícolas e fosse escoado pela estrada férrea até o porto de Porto Alegre e exportar para a Alemanha. Mas, devido às fortes burocracias e à forte crise econômica, a Alemanha não conseguiu construir essa estrada férrea e caiu por terra a instalação dessa comunidade lá. E esse jovem capelão Johannes Bayer, ele saiu em busca de terras para comprar. E ele chegou até ir no Uruguai, mas o preço das terras estavam caríssimas. E aí, falando com um com o outro, ele descobriu que mais ou menos 55 quilômetros de Blumenau e Indaial haviam terras à venda. E lá veio o capelão Johannes Bayer para o Vale do Itajaí. Exatamente aqui em Doutor Pedrinho, entre essas montanhas, e comprou todas essas terras. E estava até incluído a reserva de Sassafrás. E não era Doutor Pedrinho. Não existia Doutor Pedrinho, nem Benedito Novo, nem Ascurra, nem Rodeio, nem Rio dos Cedros. Todas essas terras pertenciam a Timbó. Então, no dia 17 de julho de 1932, chegam os primeiros jovens à comunidade. Ela recebeu o nome de Heimat Timbó. Heimat, em alemão, quer dizer terra natal, a terra que a gente tem no coração e não se esquece. Ah tá, entendi. E você poderia nos dar um breve resumo da viagem e da chegada dos colonizadores na localidade? E talvez até o que eles encontraram ao chegar aqui? Eles chegaram no dia 17 de julho de 32 à noite. Por que chegaram à noite? Esses jovens, eles vinham da Alemanha de navio até o porto de São Francisco. Do porto de São Francisco até Jaraguá do Sul, eles vinham de trem. E de lá até a comunidade
Eles e seus pertences vinham naqueles caminhãozinhos antigos, lataria ainda de madeira. E esses jovens chegaram no dia 16, só que as condições das estradas há quase 90 anos atrás, eram picadas e não davam condições para eles entrar. Então eles dormiram, pernoitaram em Santa Maria, na localidade de Santa Maria Benedito Novo, que pertence hoje, e vieram caminhando no dia 17 para o padre capelão Johannes Bayer. E o que eles encontraram ao chegar aqui na localidade? Quando eles chegaram, estava tudo pintado de prateado e tomaram de emoção. Por quê? Diante deles estava o novo lar, né? A nova esperança deles. E estava pintado de prateado porque era uma noite gelada e de lua cheia. E esses 17 jovens, eles jantaram e dormiram ao relento, ao redor de uma fogueira, porque o casarão que ia abrigar eles, só metade estava coberto com telhas de madeira. Vieram mais ou menos 200 jovens. Quais são as origens e raízes da sua família? Meu avô, Franz Lingnau, pai da minha mãe, foi um desses imigrantes. Ele veio em 1933, em maio, na terceira leva de jovens alemães. Trabalhou 2 anos e conquistou essas terras onde nós moramos hoje. E como eles driblaram as dificuldades? Era um país desconhecido e uma floresta a ser desbravada. Hoje se derruba uma árvore por menos de 3 minutos. E naquela época era a base de machado ou desencavando as raízes e puxando com o cavalo para derrubar as árvores. Então pensa o que sofrimento foi para esses jovens que nem entendiam de derrubada de floresta, né? E a derrubar a árvore e poder preparar para implantar a comunidade. E Ronald, eu tenho uma pergunta para você. O que levou a sua família a ficar aqui por essas terras? O meu ponto de vista acaba que quando você fica numa terra, mesmo que ela seja complicada, é porque você se apaixona por essa terra. Então isso também faz você ficar naquele local, mesmo que realmente ele não te dê, às vezes, sustento para você poder ficar ali. Mas o amor, né? Você acaba se apaixonando pelo local e você acaba ficando. Mesmo que por muitas vezes aquele local acaba te batendo, né? Por muitas vezes. Mas você acaba ficando também por paixão. E isso é normal, você ganhar paixão pelo local onde você está. A Igreja Cristo Rei, localizada no bairro Ribeirão Lima e no Doutor Pedrinho, é de origem alemã e foi construída no ano de 1932, uma igreja antiga, que foi construída pelos imigrantes alemães que vieram colonizar o bairro Lima através da colônia Heimat de Timbó. A nova igreja, atual que está localizada no local, foi construída no ano de 1955. A construção é feita em estilo germânico e seu teto foi pensado para contribuir com a acústica nas celebrações. Feita em madeira de canela, retirada da própria colônia, cerada e beneficiada na antiga serraria, que ficava na parte de baixo da cachoeira que fica na localidade. A construção leva o nome de Cristo Rei pelo motivo de a imagem de Cristo Rei estar no centro da capela, e até os dias atuais é o símbolo de fé e esperança para a comunidade. A bandeira localizada na frente da igreja carrega o símbolo da colônia Heimat Timbó. Na bandeira vemos o símbolo da colônia, uma pá, indicando o trabalho com a terra, e uma cruz indicando a dimensão cristã da colônia.
Merda! Vai lá! Vai, Rodrigo! O bom que agora é que a Venezuela. Opa, Jacques! Peto! Ai, calma, não Ai, calma, pensei que tava filmando. Mami! Mami! Nossa, eu tomei o quê? Olha aqui. Tem um rolo. Mas nem começou a... Ô, Geraldo! Não reclamando. Robson, tá achando isso tudo? Éder! Cara, Bom? opa, cara, tô achando... Cara, um passeio incrível, novas coisas aprendidas, um aprendizado totalmente diferente, uma experiência incrível. Espero que eu possa voltar aqui para ter mais novas informações sobre isso. Tamo junto. Geleia de figo. O que é isso, professor? Geleia de figo. Um cachorro. Um cachorro. Geleia de xinxim. Pode abrir a porteira, ó! Pô, vocês têm a tobata, né? Tem. A 14? 13? Não, 11. Ah, minha marca. É lá. Ô, Marcelo. Mas top demais. Meu pai Pesado? só conhece o trator e o caminhão. Não, mas tá bom, vale também. Gente, tudo de bom pra vocês? Obrigado por tudo, né, Ronald? Imagina. Isso aí, Maria, tira foto. Que bonita a roda do Ronald. Na sala de cirurgia instrumentista. Ela se tornou uma enfermeira. Oi, gente, tudo bem? Muito